Continuando o nosso estudo sobre funções essenciais da Justiça, questão de número 511. Em razão dos princípios da unidade e da indivisibilidade, não se permite o ajuizamento de ações civis públicas por terceiros, nos casos em que o Ministério Público for legitimado para propô-las. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. E por que está errado? Porque, vejamos o segundo tópico aí. O artigo 129, parágrafo 1º, diz o seguinte: a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nessa Constituição. Eu estou falando de quê? De ações civis. É a legitimação concorrente. Vejamos a jurisprudência, olha. A legitimidade para a propositura da ação civil pública é concorrente e disjuntiva, em que a inclusão de um ente como legitimado não afasta essa qualificação dos demais. Pode haver mais de um legitimado nas ações civis públicas. Portanto, a legitimação do Ministério Público não exclui que terceiro também seja legitimado, ok? É a legitimação concorrente, por isso está errada a questão. Em razão dos princípios da unidade e da indivisibilidade, não se permite o ajuizamento de ações civis públicas por terceiros? Errado. 512. Analise as afirmativas abaixo. Por favor, leia e marque sua resposta. O gabarito, letra D. Ambas estão incorretas. Então vejamos o item 1. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, não podendo residir em comarca diversa da respectiva lotação. Por que isso está errado? É um pouquinho polêmico, mas vejamos. Olha, o artigo 129, parágrafo 2º. As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira. Até aí, perfeito. Quem vai exercer um cargo de promotor de justiça ou de procurador será um integrante da carreira do Ministério Público, que deverão residir na comarca da respectiva lotação. Eles devem morar na comarca, salvo por autorização do chefe da instituição. Então existe essa exceção. Vamos voltar à questão? Olha, não podendo residir em comarca diversa da respectiva lotação? Pode sim, com autorização do chefe da instituição. E o segundo item, o ingresso da carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da ordem da OAB e em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. É isso mesmo, então. Mediante concurso público de provas ou provas e títulos, a OAB vai participar, exige que seja um bacharel de Direito com pelo menos 3 anos de atividade jurídica. 3 anos, aquele que tem OAB deve exercer atividade jurídica para, portanto, entrar na carreira do Ministério Público, por exemplo, ser um promotor de justiça. Continuando, questão de número 513. O Conselho do Ministério Público é composto de... Qual a resposta? O Conselho Nacional do Ministério Público é composto de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos. Admitida uma recondução. Então, nós temos o CNJ lá no Judiciário, e aqui no Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, são 14 membros nomeados todos pelo Presidente da República, depois da sabatina pelo Senado Federal, escolha de maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos. E é sim admitida uma recondução, ok? Então pode ficar 4 anos. Este é o CNMP.
CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Próxima questão, questão de número 514. Considere, por favor, leia os itens 1, 2, 3 e 4 e marque a resposta correta. O gabarito, letra A. O item 1, 2 e 4 estão corretos. Item 1. 3 membros do Ministério Público dos Estados, indicados pelo respectivo Ministério Público. O que está pedindo? Olha, o Conselho Nacional do Ministério Público será composto, dentre outros, pelos membros indicados apenas em. Então é o artigo 130. Vamos ler aqui o texto da Constituição, que fica mais fácil. Depois a gente volta na alternativa errada. Então a composição, olha, artigo 130A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, sendo ele o Procurador-Geral da República, que o preside. 2. 4 membros do Ministério Público da União. 4 da União. Lembre que são 14. Assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, cada uma das carreiras do Ministério Público da União. 3 membros do Ministério Público dos Estados. 2 juízes. Então nós temos aqui, olha, juízes compondo o Conselho Nacional do Ministério Público, indicados pelo um pelo STF e outro pelo STJ. 2 juízes, um pelo STF e outro pelo STJ. E 2 advogados indicados pelo Conselho da Ordem de Advogados do Brasil. E ainda 2 cidadãos de notável saber jurídico. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Vejamos, a Câmara escolhe um cidadão e o Senado outro cidadão. Não necessitam ser bacharéis em direitos, não necessitam ser advogados, necessitam apenas ter notavelmente, visivelmente, conhecimento jurídico. Então essa é a composição. Quando a gente volta à questão, a gente vê que o item 2, olha, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal pelo 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Desculpa, esse é o item 3, né? 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Está correto. O que está errado não são 3 juízes, são 2 juízes, um indicado pelo STF e outro pelo STJ. São 2 juízes e não 3. É o artigo 130A, inciso 4. Ok, pessoal? Então, vimos aqui. Vamos para a próxima questão. Questão de número 515. O Ministério Público do Estado, na condição de integrante do Ministério Público, está sujeito ao controle de sua atuação administrativa e financeira pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Certo ou errado? Essa questão está correta. O artigo 130A, parágrafo 2º, diz o seguinte: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle e atuação administrativa e financeira do Ministério Público. Então nós temos aqui controle administrativo e financeiro do Ministério Público e ainda cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. Olha, sendo que o CNMP ele controla a atuação administrativa e financeira de todo o Ministério Público, o Ministério Público do Estado, nessa condição, está sujeito ao controle de atuação administrativa e financeira do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito tranquilo. Questão de número 516. Marque a alternativa incorreta. Por favor, leia todas as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra C. Vamos ver o texto da Constituição, porque está na mesma ordem todos os incisos. Vejamos, olha, parágrafo 2º do artigo 130A. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, etc, etc, cabendo-lhe o quê? Então, as competências aqui do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 1. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. É a letra A, correta. A letra B é o item 2. Zelar pela providência do artigo 37
e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos. O artigo 37 fala da administração pública. Aqui, atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituir os atos, rever os atos ou fixar prazo para que adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Voltando à questão, igualzinho está correto. A letra D é o item 4, olha, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares dos membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano. Rever de ofício ou mediante provocação. Portanto, o Conselho Nacional do Ministério Público pode ter a iniciativa dessa revisão destes processos disciplinares ou, quando provocado, ele rever. E isso é de acordo com a letra D. E a letra E, elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84(11) da Constituição Federal. Relatório anual, propondo providências que julgar necessárias. Essa mensagem aí é a mensagem de plano de governo que o presidente da República envia ao Congresso Nacional anualmente. Então, nessa mensagem aí, o Conselho Nacional do Ministério Público, portanto, vai enviar ao Executivo, que encaminha para o Legislativo, solicitando, propondo melhorias e providências necessárias. Então, está de acordo com a letra E. Agora, o que está errado é a letra C. Olha, receber e reconhecer as reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, exceto serviços auxiliares? Não. Vejamos. Inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas. Então ele, recebe reclamação quanto aos membros do Ministério Público e também os serviços auxiliares, todos aqueles que trabalham juntamente com o Ministério Público ali, e pode propor até mesmo a aposentadoria, a remoção, a disponibilidade e outras sanções. Portanto, o que está errado, conforme a questão, é que os serviços auxiliares também, esses estão submetidos ao controle aqui do Conselho Nacional do Ministério Público. Continuando, questão de número 517. Julga a afirmação a seguir. A atividade correcional do Conselho Nacional do Ministério Público ficará a cargo do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou porque está muito errado. O artigo 130-A, parágrafo 3º, diz que o Conselho, no caso do Conselho Nacional do Ministério Público, escolherá em votação secreta um corregedor nacional. Então, essa atividade correicional, ela está no Conselho Nacional do Ministério Público, no próprio Ministério Público, e não no STJ. Não tem nada a ver com o Superior Tribunal de Justiça. Dentre os membros do Ministério Público que integram, vedada a recondução. Olha, o corregedor nacional não é permitido a ele a recondução, competindo-lhe além das atribuições que lhe forem as seguintes, etc, etc. Então, para essa questão, atividade correcional se encontra aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. Este conselho, em votação secreta, vai escolher um corregedor nacional, ok? Atividade correcional não se encontra em outro órgão, se encontra no próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Questão de número 517. Não, nós já fizemos a 517. 518, então. O Conselho Nacional do Ministério Público escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, permitida apenas uma recondução, cumprindo-lhe receber reclamações e denúncias relativas aos membros do Ministério Público, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correção parcial, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores,
de órgãos do Ministério Público. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Olha, é vedada a recondução. Vamos voltar aqui no texto. A gente viu, olha, artigo 130, parágrafo 3º. O Conselho Nacional do Ministério Público escolherá em votação secreta um corregedor nacional dentre os membros do MP e que integram vedada a recondução. Não lhes é permitida a recondução. E vejamos então, olha, o Conselho Nacional escolherá em votação um corregedor, vedada a recondução, e as atribuições são as seguintes: 1. Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e seus auxiliares. A questão está incompleta, mas isso também não está errado. A letra B. Exercer funções executivas do Conselho. Olha, exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correção geral. E o 3, e a letra C, requisitar designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Requisitar e designar membros do MP, delegando atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Então, nós temos aqui a 1 e 2 incompleta, mas o que está errado mesmo é que é vedada a recondução. Então, guarde isso aqui, pessoal, dê uma lida com carinho isso aqui, porque eu encontrei dezenas de questões sobre isso aqui. O Conselho Nacional do Ministério Público é votação secreta, ele vai escolher um corregedor nacional, é vedada a recondução e as atribuições dele será receber reclamações e denúncias de qualquer interessado, qualquer pessoa relativa aos membros do Ministério Público, inclusive os seus auxiliares. Esse corregedor vai exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correção geral. Ele vai ficar por conta aqui, olha, de funções executivas do Conselho de inspeção e correção geral. E vai requisitar e designar membros do Ministério Público, vai dar-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público quando for necessário. Questão de número 519. Por favor, leia e marque a sua resposta. Já leu? Respondeu? Isso está errado, pessoal. Questão ruinzinha. Achei no simulado, mas eu queria trazer o assunto. Não é lei complementar, é qualquer lei, e não somente da União e do Estado. Então, lei complementar da União? Não. É leis da União e dos Estados. Criarão ouvidorias do Ministério Público. Essas ouvidorias do Ministério Público são criadas por leis da União ou leis dos Estados. Leis ordinárias, leis comuns. Pode ser até mesmo uma medida provisória que se torne lei. Então é lei em sentido... não é lei... Sempre a Constituição, né? Exigir lei... Sempre que for feita lei complementar, a Constituição vai exigir que seja feita por lei complementar. Quando ela fala somente lei, então é lei ordinária, lei comum. Então essas leis criarão ouvidorias do Ministério Público competente para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente, olha pessoal, diretamente ao CNMP. Tranquilo? Próxima questão. Uma questão extra aqui, olha, questão de chamada café com leite, mas caiu em 2015, olha. O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público é quem? Não vamos nem perder tempo. O Procurador-Geral da República. Artigo 130-A, inciso 1. Quem preside o Conselho Nacional do Ministério Público é o PGR. Questão de 520, número 520, para encerrar esse vídeo. O Conselho Nacional do Ministério Público está pedindo a questão aqui, a correta. Por favor, leia e marque. Se você marcou a letra A, você acertou. O Ministério Público pode avocar processos disciplinares em cursos nos Ministérios Públicos. Pode sim. Artigo 130, parágrafo 2º, inciso 3. Ele pode avocar, ele pode trazer para si esses processos. Vamos lá no artigo 130, parágrafo 2º, para a gente ver. Parágrafo 2º aqui compete ao CNMP. E agora, inciso 3º, olha.
receber, reconhecer reclamações sem prejuízo, etc, etc, podendo avocar processos disciplinares em curso. Ele pode avocar, então, ele pode trazer para si esses processos que estão tramitando. Agora, eles não têm poderes para determinar a remoção do membro do Ministério Público. Está errado. Tem poderes sim. Olha aqui, ó, inciso, determinar a remoção. Eles podem determinar a remoção. Está errado. Tem poderes para demitir? O que é isso? Não é uma empresa privada. Ele não vai demitir. Ele vai determinar a remoção ou até mesmo a aposentadoria ou a disponibilidade. Demitir? Não. Não tem esse poder. Letra D. É composto de 14 membros, entre os quais 5 membros do MP dos estados, cada um representando uma região da federação. A gente viu que não é assim. Nós vimos que são 3 membros do Ministério Público dos estados. A questão fala em entre 5 membros dos estados, não, 3 membros dos estados. E deve ser presidido pelo PGR e não pelo conselheiro mais antigo, ok? Então, pessoal, essa foi a questão de número 520. Olha, uma questão extra aqui, já com a resposta sobre o Ministério Público junto aos tribunais de conta, assinale a alternativa correta. A letra B, olha, aplicam-se a seus membros as disposições pertinentes a direitos, vedações em forma de investidura do Ministério Público Comum. Então, sobre o Ministério Público junto aos tribunais de contas, aplica a seus membros as disposições pertinentes, direitos e vedações na forma de investidura do Ministério Público Comum. Por que isso? Porque, vejamos, olha, o artigo 130 fala o seguinte: aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições dessa seção, pertinentes aqui, direitos e vedações na forma e investidura, Ministério Público, bem como o Tribunal de Contas. Apenas um item aqui, pessoal, que eu não achei questão para colocar, mas pode cair em concurso. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará, vai exercer as suas funções junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele atua ali junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Não achei questão sobre isso, mas está no parágrafo 4º do artigo 130A, ok? Terminamos aqui, pessoal, Ministério Público. Na próxima questão, a gente vai falar da advocacia pública, artigo 131 da Constituição Federal. Até o próximo vídeo.